da Verdade, devocional de 23 de julho. A Igreja como sal, seu impacto e influência. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Mateus 5,13. Em seu comentário sobre o Sermão do Monte, Martin Lloyd-Jones tem razão quando diz que as palavras de Jesus em nosso texto não se constituem apenas uma descrição do crente, mas também implicitamente uma descrição do mundo em que o crente está. Elas claramente subentendem a podridão deste mundo. O mundo é decaído, é pecaminoso e é mau. Esse estado de degeneração moral e espiritual é fruto do fato de que o mundo inteiro jaz no maligno, como está escrito em 1 de João 5,19. O sal é essencialmente diferente do material ao qual é aplicado e, em certo sentido, exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença, conclui o autor. Desde os tempos antigos, a importância do sal para a vida humana tem sido universalmente reconhecida, chegando a ser moeda de troca. Os soldados romanos recebiam parte do seu pagamento com sal, de onde vem a palavra salário. Isto porque na Roma antiga o sal era uma iguaria muito cara e que podia ser trocada por alimento, vestimentas, armas, etc. Como ocorre ainda hoje, usava-se o sal para deter o processo de putrefação dos alimentos. Assim, o sal era usado como condimento, conservante, fertilizante e até mesmo como remédio. Nos tempos do Antigo Testamento, o sal já era largamente utilizado, como tempero, na preservação de alimentos e ainda como antisséptico. No sistema de sacrifícios da Velha Aliança, o sal era obrigatório como ingrediente das ofertas de manjares, bem como em holocaustos, como está registrado em Levítico 2,13 e Ezequiel 43,24. Na primeira passagem, a expressão sal da aliança do teu Deus, que deve ser um paralelo de aliança perpétua de sal, em Números 18,19, indica que o sal era usado para selar uma aliança, sendo, portanto, o símbolo do seu caráter permanente. Além do Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus identifica diretamente os seus discípulos com o sal, em uma passagem paralela a identificação é indireta, onde o sal é um elemento que não deve faltar na vida do crente. Assim está escrito em Marcos 9, 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. No verso 49, o verbo salgar claramente significa provar ou julgar. Assim, o sal também é um símbolo para o juízo. Além disso, ao recomendar tende sal em vós mesmos, Jesus está falando de autenticidade, significado presente também no Sermão do Monte. Daí a pergunta: se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Isto é, se perder a sua autenticidade e pureza, como recuperá-la? Em Colossenses 4, versos 5 e 6, Paulo aplica a figura do sal à linguagem especialmente diante dos de fora. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Palavras temperadas com sal são palavras tanto agradáveis quanto equilibradas e prudentes, a fim de responder àqueles que questionam a nossa fé. Na cultura grega, o sal evocava a imagem da sabedoria e moderação no falar. Diante desses dados, podemos agora entender o que o Senhor nos está querendo dizer sobre nosso papel como filhos do reino no mundo. E o princípio geral é que, como o sal, por suas propriedades, exerce poderosa influência sobre o elemento em que é aplicado, fomos chamados para influenciar o mundo em que vivemos. Qual a natureza dessa influência? Em primeiro lugar, fomos chamados para ser autênticos num mundo de hipocrisia. Jesus já havia descrito o sabor do cristão ao falar das bem-aventuranças. As qualidades ali apresentadas constituem a natureza da vida autêntica, a vida do reino de Deus. Em segundo lugar, fomos chamados para dar sabor a um mundo insípido. A pergunta retórica do Senhor deixa clara a importância dessa função do sabor. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Não há dúvida de que o mundo e sua proposta da vida ideal exercem um fascínio sobre as pessoas, mas os prazeres do mundo se dissipam como o algodão doce na boca de uma criança.
O mundo é como uma mulher adúltera descrita em Provérbios 5, versos 3 e 4a. Seus lábios destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como o absinto. Desse modo, os prazeres do mundo cobram seu preço, trazendo dissabores. Quantas pessoas não vivem hoje uma vida insípida em consequência de prazeres irresponsáveis? Quanto a isto, observa Lloyd Jones. Consideremos a mania atrás dos prazeres. É evidente que as pessoas estão sentindo que esta vida é embotada e enfadonha, razão pela qual buscam sofregamente esta ou aquela outra forma de diversão. Se o cristianismo fosse retirado desta vida e deste mundo, quão insípida tornar-se-ia esta existência terrena? A vida perderia toda a graça, e é por isso que tantas pessoas têm de drogar-se das mais diversas maneiras, porque estão à cata de algum sabor na vida. Parece-me que é o que vemos ocorrer no Ocidente, com o declínio da influência do autêntico cristianismo, pois os filhos de Deus são chamados para dar sabor. Em terceiro lugar, fomos chamados para exercer influência purificadora no mundo impuro. Vivendo os valores do reino e exibindo o caráter do seu Senhor e Mestre, os filhos de Deus constituem-se o antisséptico moral e espiritual para o mundo. Quanto mais autêntica for a nossa vida cristã, mais influência purificadora teremos sobre as pessoas com quem convivemos. Em quarto lugar, fomos chamados para inibir a corrupção de um mundo degenerado. Tal como o sal retarda o processo de decomposição de um alimento, o testemunho do cristão no mundo retarda substancialmente, embora nunca completamente, o processo de degeneração moral da sociedade. Pelo menos assim deve ser, e se a Igreja viver o Evangelho de Cristo, assim acontecerá. Em quinto e último lugar, fomos chamados para ser instrumentos do juízo divino sobre o mundo ímpio. A conduta santa, considerada em si mesma, constitui-se condenação para aqueles que a rejeitam. Jesus, no entanto, adverte: ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal insípido é o que perdeu suas propriedades e sabor. Neste caso, não é possível uma restauração. Nos tempos de Jesus, o sal era obtido às margens do Mar Morto ou de pequenos lagos à beira do deserto da Síria, e facilmente adquiria um gosto insosso e mofado por causa da mistura maior de gesso ou de restos de plantas. Por isso não podia ficar muito tempo armazenado, para nada mais presta senão para ser pisado pelos homens. O Talmud, antigo escrito contendo a lei oral do judaísmo, mostra que o sal impuro, inútil para ser usado nos ritos dos sacrifícios, era lançado nos degraus e declives ao redor do templo para impedir que o terreno se tornasse escorregadio e assim era pisado pelos homens. Também houve instâncias do uso do sal na pavimentação de estradas. Assim também, a religião sem autenticidade dificilmente tem um uso digno para os discípulos de Jesus ou para o mundo em geral. Como igreja, devemos perguntar: que impacto estamos produzindo em nossa geração? Crente, que impacto sua vida está produzindo em sua vizinhança? E sua conduta entre seus familiares não cristãos, em seu ambiente de trabalho ou entre seus colegas de escola? Quem está influenciando quem? Sua vida apresenta alguma diferença em relação àqueles que não professam a fé cristã? Que sobre nós não pese a acusação da Escritura em Romanos 2,24, pois como está escrito: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pelo contrário, que em nós se cumpra a expectativa do redimido, conforme o Salmo 51, verso 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.